Olá, boa noite a todos e todas. Eu sou a professora Mariana Pitanga. Estou usando óculos, estou utilizando uma camisa preta social, e aqui estou no escritório da minha casa, né, com fundo desfocado. Estou usando também um batom vermelho. Hoje, né, é uma aula de encerramento, uma aula com uma super convidada que em breve será apresentada para vocês, mas uma aula de encerramento, né, de duas disciplinas, né, do componente curricular de psicologia e educação e da educação especial e do componente curricular da professora Isadora Souza, para quem passo a palavra agora. Opa! Gente, boa noite! Eu estava aqui na luta da tecnologia, muita animação nesse dia, porque é o nosso último aulão do semestre. Mais uma vez, boa noite a todos e todas. Estamos aqui nesse aulão que faz parte, né, como a professora Mariana Pitanga pontuou, das disciplinas Currículo, Acessibilidade, Desenho Universal para Aprendizagem, ministrada por mim, e a disciplina Psicologia e Educação, e da Educação Especial, ministrada pela professora Mariana Pitanga. Então, a gente está falando de um aulão interdisciplinar hoje aqui, né, para vocês, especialmente aí para o nosso público do Par4. Bem, vou fazer a minha descrição. Sou a professora Isadora Souza, sou uma mulher negra, com cabelos agora curtos, presos, uso um casaco preto com uma blusa ao fundo cinza. Eu estou sentada diante do computador com enquadramento mais ou menos na altura dos ombros. O meu sinal em libras é a configuração de mão da letra I sobre a sobrancelha. E mais uma vez pontuando, hoje a gente recebe aqui a professora Daniela Marçal, que vai conversar sobre um tema de extrema relevância e interesse dentro das disciplinas e do nosso próprio curso de educação especial, que é a construção de objetos de tecnologia de baixa complexidade, múltiplos modos de interação na educação especial. Eu já agradeço aqui a participação da professora Daniela Marçal e também ao pessoal que está nos bastidores, a Fátima, e aqui aos nossos intérpretes, como a nossa querida Victoria, aí sempre presente conosco, agradecendo aí a acessibilidade comunicacional. Mas antes de passar a palavra para a nossa querida professora Daniela Marçal, eu vou ler aqui um pouquinho do currículo acadêmico dela, da história dela. Ela é doutora em designer pela Pontífica Universidade Católica do Rio de Janeiro. Ela é mestre em designer pela mesma instituição. Ela também é graduada em fonoaudiologia pelo Instituto Brasileiro de Medicina e Reabilitação e também especialização em designer na leitura interativa e multimídia pela PUC Rio. Olha, um currículo vasto. E vou aqui resumir. A professora Daniela Marçal, querida, faz parte do grupo Observatório de Educação Especial e Inclusão Educacional, a qual está fazendo um pós-doutoral aqui na Rural conosco. E assim, gente, vocês já leram coisas, produtos a respeito da professora Daniela Marçal, lá sobre o designer do livro didático digital acessível. Daniela Marçal esteve presente desde lá de 2016 na construção do livro didático digital, do manual de livros acessíveis pelo movimento DAO. Então, Daniela Marçal, vou passar a palavra para você. Meu muito bem-vindo novamente. Boa noite. É um prazer estar aqui. Como a Isadora disse, é uma parceria de quase 10 anos. Eu tenho muito orgulho dessa parceria. Eu continuo parceira do Observatório enquanto o Observatório me quiser. Sou muito agradecida aos trabalhos que venho fazendo em parceria com a professora Márcia Cleis, com Isadora, com Mariana. É uma troca muito grande e, por mais que meu currículo possa parecer extenso, eu aprendi muito, mas muito mesmo, sobre educação inclusiva, me juntando a esse grupo. Eu vou passar minha... Não, desculpa, primeiro eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, uso óculos,
tenho cabelos grisalhos, pintados, semi-pintados, uso blusa preta, eu acho que todo mundo hoje no frio está de preto, e uso um óculos arredondado. Eu vou começar a passar aqui a minha apresentação. Então, o tema que a gente escolheu para essa aula foi construção de objetos de tecnologia de baixa complexidade e os múltiplos modos de interação na educação especial. Pode passar. Eu vou começar fazendo abrindo meu coração. Eu hoje, quando fui rever minha aula, eu pensei, mas, poxa, o que eu tenho para contribuir, né? Porque eu aprendo, de fato, muito com os pesquisadores, os profissionais que trabalham com educação inclusiva no observatório, com a professora Márcia, com a professora Miriam, e aí me lembrei desse pedaço de Alice no País das Maravilhas, que o Lewis Carroll fala, a Alice pergunta, onde fica a saída? Pergunta Alice para o gato que ria. E o gato responde, depende. De que? Replicou Alice. Depende para onde você quer ir. E eu acho que isso norteia um pouco do meu trabalho e da minha pesquisa, quando eu me aventurei a mudar de área. Eu sou fonoaudióloga de formação e eu trabalho nessa interlocução entre fonoaudiologia, o design, pensando, né, objetos e sistemas acessíveis, e educação. E, no caso, educação numa perspectiva inclusiva, trabalhando com crianças com deficiência, mas sempre partindo da ideia de que temos uma coisa todos em comum, trabalhamos com criança, linguagem e desenvolvimento. Pode passar. E aí eu fiquei pensando, mas o que no meu trabalho ou no que eu pesquiso eu posso acrescentar? E eu pensei que eu vou ler um trechinho para vocês, que é que muitas vezes a percepção de mundo de uma criança com deficiência passa pela experiência da incompetência, essa incompetência com muitas aspas, né? É a imagem construída dela que vai refletir esses preceitos. Ou seja, é como a sociedade interage com ela que vai fazendo com que ela construa essa ideia de incompetência. Então, eu acredito que é preciso que as crianças, com ou sem deficiência, possam experimentar o mundo a partir das suas potências, das percepções objetivas e subjetivas, das capacidades que ela tem de agir e interagir com o mundo, com o meio, com os outros. E quanto maior a variedade dos modos de ação e interação que a gente oferece, de formas de perceber e se expressar, mais possibilidades são dadas à criança para encontrar o seu modo único, singular e potente. E quando a gente fala em criança com deficiência, a gente está falando de crianças que muitas vezes têm alguma dificuldade com uma habilidade qualquer ou com alguma interação, e o mundo tem que oferecer muitas possibilidades para ela poder interagir, não só na parte da comunicação, mas na parte da expressão, de como essa criança vê o mundo e se enxerga. Pode passar. Então, da onde eu estou partindo, né? Qual é o meu referencial teórico? Quando a gente volta lá na pergunta da Alice, para onde ela quer ir? Da onde eu estou partindo? De que conceitos e que ideias eu inicio o meu pensamento quando eu penso em objetos, educação numa perspectiva inclusiva, múltiplos modos de interagir com o mundo? Eu parto do brincar. Eu parto da ideia de que é brincando que a gente se constrói como ser humano, como pessoa, que a gente interage com o mundo, e principalmente da ideia do Vygotsky de que brincar é uma atividade fundamental para o desenvolvimento.
especialmente no que diz respeito ao desenvolvimento cognitivo e social da criança, entendendo que o processo cognitivo passa por essa interação com o meio. E o brinquedo, nesse conceito, ele é entendido como um brinquedo simbólico das crianças, porque ele pode ser entendido como um sistema complexo de fala, através de gestos que se comunicam e indicam os significados dos objetos usados para brincar. Então, quando a criança brinca, ela não está pura e simplesmente movendo um objeto para lá e para cá, adquirindo habilidade de dentro, fora, isso tudo é muito importante. Mas ela está estabelecendo conceitos, ela está entendendo o mundo a partir dessa brincadeira e, principalmente, acionando o pensamento, acionando as possibilidades dela de interagir a partir do corpo dela, a partir do que ela expressa para o mundo e recebe de volta como resposta, né? Então, brincar é uma ação, e ação é pensamento. Pensamento é a fala, e fala aqui entendida como modo de comunicação, não só a ação verbal dessa criança. Pode passar. E aí a gente pensa nessa relação, né? Do que esse objeto, que é o brinquedo, e aqui quando eu falo brinquedo, eu não estou falando necessariamente de um objeto estruturado, né? Uma casinha, um carro, uma boneca. Eu estou falando de qualquer objeto que leve a criança a essa ação, a essa interação. Então a gente entende que toda cor, toda forma, todo toque, ele é antes de tudo sentido, ele é criação de sentido. A criança, a partir de como ela interage com esse objeto, ela vai criando sentido para ela do que é aquele objeto, do que é aquela cor, do que é aquela forma, de quais sensações ela tem com o corpo a partir dessa interação. Então, eu trago aqui a ideia de que o modo como a gente vivencia e sente, e também em que contexto ocorre essa experiência, né? Se é na escola, se é na casa, se é com amigos, se é com a família, se é num ambiente em que a criança percebe como agradável, ela pode gerar sensações agradáveis ou desagradáveis para essa criança. Essas sensações podem ser percebidas como ruídos ou como música. Elas podem ser percebidas como essa ideia de potência ou de impotência. Então, por isso que eu trago esse conceito de que a gente, quando propicia a interação da criança com objetos, a gente está reforçando as possibilidades dessa criança. Tudo aquilo que ela se percebe como capaz de fazer, de pensar, de sentir. Então, o objeto por si, ele não traz nada sozinho, né? Ele está relacionado à mediação, como essa criança é apresentada a esse objeto, como que a gente permite que essa criança interaja com esse objeto. Então, assim como a criança conduz o movimento e mostra o caminho, o fazer da criança vai nos mostrar também as possibilidades. É na ação que se dá a materialização, seja do verbo, daquilo que ela é capaz de expressar como ação, seja do objeto. Pode passar. E aí eu peguei esse exemplo para tentar sair um pouco desse discurso do conceito e fazer com que a gente pense um pouco o que é esse objeto como construção de sentido, né? Aí eu pensei que o uso do elástico com uma criança que precisa trabalhar a musculatura, seja a criança que necessita trabalhar o reforço dessa musculatura, o fortalecimento, seja ela das mãos, dos braços, da face, da língua, que também é um músculo, seja da criança que necessita relaxar essa musculatura, né? E aí eu vou pegar o exemplo aqui, duas situações, uma criança com síndrome de Down e uma criança com alguma espasticidade. Espasticidade é quando a criança tem a musculatura enrijecida e a gente necessita que ela consiga relaxar essa musculatura para pegar um lápis
ou no caso aqui da criança que eu estou pegando como exemplo com síndrome de Down, que ela consiga exercitar essa musculatura para que ela possa fazer a apreensão desse material, né? Então, o objeto, enquanto matéria, elástico, ele é o mesmo, mas ele pode ser o oposto de acordo com a intenção do uso. Mais uma vez, a gente se pergunta aqui, para onde você quer ir, Alice? Qual é a sua intenção com esse objeto, né? Então, a gente pode pensar que o repertório que a criança vai construir é a partir daquilo que a gente oferece, das múltiplas possibilidades de uso. Então, se eu tensiono esse elástico, eu vou fazer com que essa criança necessite fazer mais força e trabalhe a musculatura para pegar um objeto, para fazer uma ação. Se eu afrouxo esse elástico, para uma criança que tem a musculatura rígida, eu consigo fazer com que essa criança relaxe essa musculatura para interagir com esse mesmo objeto, que é o elástico. Então, para onde você quer ir, Alice? Qual a sua intenção com aquele material? Ele sozinho não vai fazer nada pela criança. Ele vai propiciar uma experiência. Mas qual a minha intenção criando esse objeto? Pode passar. Aí a gente trouxe aqui uma imagem para a gente refletir. 2 crianças interagindo. Uma virada de bruços, outra deitada, de barriga para baixo. Elas estão se olhando, visivelmente interagindo, brincando. São 2 crianças que não são verbais na sua fala, mas se comunicam de forma potente. Então, eu trouxe essa imagem para a gente refletir que existem múltiplos modos da gente agir, interagir e se relacionar com e no mundo. Pode passar. Ou seja, a gente está falando aqui de comunicação e linguagem. Então, a ideia que eu estou querendo trazer é que a linguagem abarca múltiplos modos: verbais, visuais, táteis, digitais, corporais, enfim, múltiplas formas de comunicação. Eu trouxe aqui várias imagens de crianças em ação, brincando, interagindo com linguagens visuais, auditivas, sozinhas, uns com os outros, em imagem, com som, porque todas essas ações são ações de comunicação inseridas numa linguagem. Pode passar. Né? Aí, mais uma vez, eu vou recorrer ao Vygotsky, né? A esse referencial teórico que, para mim, é muito caro. Eu acho que ele norteia toda a minha concepção e ideia do que é linguagem, do que é mediação, do que é interação e do que é cognição. Ele fala que o ser humano se constitui a partir da linguagem e na linguagem, e que é por meio dela que a gente compreende o mundo e a gente se torna seres sociais capazes, né, de comunicação e de partilhar ideias. Então, a linguagem, para o Vygotsky, ela vai se construir na associação complexa entre as palavras, e aqui a gente pode fazer uma ampliação do sentido de palavra, entender que é a significação, as ações e os conceitos formados na interação com o meio e com o outro, né? Com a mediação de tudo que está no mundo, os objetos, as pessoas, o repertório que essas pessoas partilham num determinado contexto, num determinado tempo, num determinado lugar. Pode passar. Então, a gente pode supor aqui que o que a gente está falando é de corpos, pessoas, né, criadas, pessoas que estão no social, interagindo com o seu corpo em espaços imersos nessa ideia de que a gente está partilhando linguagem, partilhando códigos, partilhando símbolos, partilhando repertório, ou seja, um contexto, que é um espaço e um tempo, corpos que são sujeitos e também objetos, em ação e interação, imersos nessa troca que a gente vai chamar de linguagem, esse conjunto de repertórios e códigos que a gente partilha num determinado grupo social. Pode passar.
E somos seres, sujeitos, pessoas, que com os nossos corpos a gente recebe os estímulos do meio, né? A gente elabora e processa isso internamente, no que a gente pode chamar aqui de nível superior, né? Com a nossa mente, o nosso pensamento, e a gente devolve isso para o mundo com as nossas ações sobre o mundo novamente, que vai gerar novamente, vamos colocar aqui uma resposta do meio, que vai gerar outros estímulos, que nós vamos elaborar e vamos devolver novamente. E assim a gente vai crescendo e se desenvolvendo. Então, não é possível a gente pensar os sentidos, visão, audição, tato, paladar, cheiro, apenas como sentidos, mas eles não são só condutores, os sentidos são os processos e os sistemas pelo qual a gente vai perceber, processar e interagir com o mundo. Então, um outro olhar possível para esse conceito de sentido poderia ser como produção subjetiva da relação da pessoa, do sujeito com o meio, dar significado a essas experiências que a gente tem e que elas são partilhadas, mas são únicas, e as sensações que elas provocam no indivíduo pelo nosso sistema sensorial. Então, a gente pode pensar que sensorialidade ela é um sistema, são os nossos sentidos, mas são também os sentidos que a gente dá a essas experiências. Pode passar. Então, pensar o desenvolvimento a partir da interação com os objetos aponta para o que a gente apreende com os sentidos e não somente por meio dos sentidos, né? Atravessa o entendimento de que sentir é parte essencial do significado que a gente dá e a experiência, né? Ao que a gente constrói em diálogo com o meio com o outro. Aqui eu trago a imagem de duas crianças, e são duas crianças que são irmãs. É uma criança que tem a síndrome congênita do Zika vírus, e uma criança que não tem nenhuma condição que a gente possa dizer aqui de deficiência. E eles estão interagindo por meio de objetos, tem duas bacias, cada um está dentro de uma bacia. Eles começam uma brincadeira a partir dessa experiência desse objeto, e no final a gente pode ver que na foto seguinte, eles estão em interação, um dialogando com o outro. Então, esse objeto ele é carregado de significado, de cor, de textura, mas ele também é o que vai ligar, fazer a mediação dessa relação, do diálogo dessas duas crianças. Pode passar. O que eu estou querendo dizer com isso, então? Que a experiência ela acontece na ação, na vivência dessa criança. A linguagem ela vai se construir nas associações complexas, que muitas vezes a gente não percebe, entre palavras, ações e conceitos formados na interação com o meio com o outro. Ou seja, é a partir da experiência que essa criança tem com o objeto e com o meio que ela vai construir repertório. Independente dele ser verbal, auditivo, visual, ela vai fazendo essas conexões, essas associações entre o que a criança experimenta como ação e o que ela vai entendendo como é a ação com o meio. Pode passar. Aí é um exemplo que eu trago, quem já viu minha aula sabe, pode pensar, ela traz sempre esse exemplo. É porque eu acho que é um exemplo que diz muito do que eu quero passar como conceito e o que eu acho que é uma experiência que vivemos em sociedade, que ela é, eu diria, quase que universal, que é a ideia de brincar com a bola. Muito, muito precocemente, a criança interage com esse objeto, que é a bola.
né? Principalmente na nossa sociedade. E aqui eu trago uma imagem de uma bola de plástico colorida. Pode passar. Essa mesma bola pode ser representada com linhas. Ela tem as linhas, ela só não tem as cores, mas ainda assim é uma bola. Pode passar. Aqui é apenas a representação escrita da palavra bola, B-O-L-A. Ainda assim é um conceito de bola. Pode passar? Aqui é um ícone, né, de som, que seria a ideia da gente emitir o som da palavra bola, é a fala. Ainda assim, é uma outra possibilidade de representação desse conceito de que é a bola. Pode passar? Aqui é bola em libras. Então, são as nossas são mãos mostrando quais são as letras usadas e mais uma representação do que a gente entende por bola. Pode passar? Outra forma da gente representar a ideia e o conceito de bola é através de um gesto, né? De uma linguagem com as mãos, usando o corpo, do que significa a palavra bola. Pode passar? Aqui seria uma representação em braille, que são as saliências, né, das bolinhas, é que aqui eu não consigo transmitir de modo digital, mas está representado o conceito do braille da palavra bola. Mais uma. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? A gente falou de um conceito, mas que ele é criado a partir da interação da criança com esse conceito, de um objeto, de uma sensação que ela vai perceber com o corpo. Aí eu trago a ideia do que o tangível e o intangível, eles vivem juntos, né? O tangível é aquilo que eu posso tocar, que eu posso ver, é aquilo que eu construo materialmente e que a gente vai perceber com os sentidos, né? Com o tato, a audição, a visão, mas também com aquilo que a gente não consegue tocar, que é perceber, né? De modo materializado, que é aquilo que a gente internamente vai criar como significado. E que é somente a partir dessa produção de significado que a gente é capaz de explicar o mundo, né? Se eu tiver que explicar para alguém o que é uma bola, eu posso recorrer a todas essas representações que eu trouxe aqui. E devem existir mais representações, né? Que seja através do pensamento, dos gestos, do som, do olhar, da palavra. Infinitas formas que a gente encontra para se expressar, para materializar a ideia e os sentimentos que a gente tem a partir desse nosso pensamento e criação do conceito do que é a bola. Pode passar. E aí, o que a partir desse referencial teórico, eu posso pensar uma metodologia de trabalho que é o que eu sugiro nas minhas pesquisas, né? no que eu faço e o que eu pesquiso academicamente, que é a investigação e execução das experiências que eu vou apresentar agora, fundamentadas numa metodologia de trabalho que teve como ponto de partida uma abordagem interdisciplinar, né? Que houve a necessidade de articular várias áreas de conhecimento para construir esse material de baixa tecnologia, baixa complexidade tecnológica, mas que corresponde à complexidade dos problemas e questões apresentadas, né? Foram desenvolvidas soluções simples, criativas e principalmente colaborativas, que visavam lidar com os materiais e os saberes locais, ou seja, de cada contexto, para valorizar as pessoas que estavam trabalhando comigo, os seus conhecimentos, os costumes e os saberes dessas pessoas. Pode passar? Então, a primeira experiência que eu vou trazer é uma experiência intersetorial de desenvolvimento de um objeto de ensino. Era uma criança com transtorno do espectro autista, 10 anos, estava no ensino fundamental,
se comunicava através da fala, tinha um hiperfoco com temas relacionados à geografia, era o que ele gostava, era o que fazia com que ele se comunicasse com a gente, mas ele tinha dificuldade com os conceitos de fração. Foi dessa observação que eu parti. E qual foi a minha metodologia de trabalho na época? Observar essa criança, quais eram os canais sensoriais dele acionados quando ele interagia, e uma observação que eu coloco, como eu às vezes chamo de qualificada, não sei bem se é essa palavra, mas eu passei um tempo observando essa criança em interação. E o que eu observava? Onde estavam as barreiras, sejam as barreiras físicas ou intelectuais dele, e as barreiras do local que a gente estava, né? Dessa sala de aula, dos objetos, e principalmente a potência. Onde estava a potência dessa criança? O que fazia com que ele tivesse a intenção e o desejo de se comunicar e de trocar ideias comigo, com os professores, com as outras crianças. E, a partir daí, eu fiz um plano de trabalho para construir esse objeto, né? Que foi para quem eu estava fazendo esse projeto ou esse objeto, para quê, qual era o meu objetivo, mais uma vez, para onde a Alice queria ir, e como que eu ia fazer, que recursos eu tinha para desenvolver aquele objeto. Pode passar? Então, eu tinha acessível, era papelão, era uma criança que gostava de geografia, história, mapamundi, e gostava muito de falar sobre isso, trocava ideias comigo, e tinha uma dificuldade lá em fração, né? Nessa questão da matemática. Eu me debrucei sobre essas questões e pensei em construir o que eu chamei de um dodecaedro, mas nada mais era do que um papelão recortado em hexágonos que a gente pudesse abrir e fechar, que ele pudesse virar um mapamundi, né, um quebra-cabeça, e que, ao mesmo tempo, essa criança tivesse liberdade de construir outras coisas, que não fosse só esse mapamundi, e que desse essa ideia de partes e o todo, né? Aqui mostra o material, que é o dodecaedro montado, aberto. Eu passei tinta imantada nesse material e eu imprimi o mapamundi e coloquei imã. E eu levei esse material totalmente desmontado para esse menino. Ele rapidamente montou esse quebra-cabeça, né, que a gente pode chamar assim, montou o mapamundi, e ele começou a escrever nesse mapamundi. Pode passar. Ele escrevia, me mostrando os locais que ele conhecia no mapamundi, quais eram os países, me falou de petróleo, e depois eu sugeri que ele pudesse construir outras coisas. Eu levei papel, tesoura, eu e ele falou que ele queria construir um planeta que era vermelho, a gente fez essas peças, e ele começou com o lápis, desculpa, a caneta que ele tinha escrito no mapamundi, a fazer um foguete. Ou seja, ele estava trabalhando a simbolização, ele estava dando outro significado a esse material, a esse objeto, a cores, a interação. E aí eu pude perceber que, de fato, essa ideia, por exemplo, que existe muito esse preconceito de que a criança com um transtorno do espectro autista não faz simbolização, ele pode ser modificado a partir do momento que a gente oferece material e objetos em que ele possa dar sentido, a partir da experiência que ele tem, a partir da potência e dos conhecimentos que ele tem. E esse material ficou para que a professora pudesse trabalhar em sala de aula, a partir da minha pesquisa, né? Essa ideia de noção, de fração, do todo e de partes com ele. Pode passar. A segunda experiência foi uma experiência em parceria com o Instituto Fernandes Figueira, o que na época a gente chamava de Movimento Zika, né, que era uma parceria com o Movimento Down, dentro de um laboratório que visava construir materiais acessíveis e diversos
com múltiplas modalidades para criança com deficiência, em específico nesse projeto para crianças com síndrome do Zika vírus, com o objetivo, na época, de fazer estimulação precoce dessas crianças. Esse material foi desenvolvido e validado dentro do setor de fisioterapia do Fernandes Figueira, e numa parceria muito próxima com a professora Miriam Calheiros. Pode passar? E qual era a abordagem metodológica, né? Novamente, a gente iniciava de uma observação qualificada, essa criança em interação com esses objetos, a partir da mediação ou dos pais ou dos profissionais que estavam lá no Instituto Fernandes Figueira, com a mediação da professora e fisioterapeuta Miriam Calheiros, que era quem devolvia para a gente o que funcionava, o que não funcionava, o que ela percebia como barreira, como potência, e aí a gente foi trabalhando esse material e percebendo novamente quais eram os canais sensoriais preferenciais dessa criança. Ela interagia a partir do estímulo tátil, a partir do estímulo sonoro, a partir do estímulo visual, e aí foi desenvolvido um plano de trabalho para desenvolver esses objetos de estimulação precoce. Pode passar. Trago aqui novamente, vocês veem de onde eu tirei a ideia do elástico. Foram objetos que, na época, a gente chamou o projeto de caixa e bacia. Era uma ideia de que, aonde a gente fosse, a gente ia ter caixas, bacias e materiais de papelaria, né, que pudessem funcionar como objetos e sistemas de estimulação. E a gente começou a construir esses objetos não só com os profissionais da área de saúde, mas também da área de educação e, principalmente, em interação com as famílias. Pode passar. Aqui a gente vê 2 objetos que foram construídos em oficinas com esse público que eu falei, que eram principalmente as crianças que tinham a síndrome congênita, as famílias e os profissionais. E esses objetos eles eram construídos de forma livre. Eram os grupos de trabalho intersetoriais, junto com as famílias e as crianças, que criavam esses materiais. Então, numa primeira imagem, a gente vê uma criança de bruços, deitada, observando uma luz que vem de dentro de uma caixa. Foi a primeira vez que essa criança ergueu a cervical e sustentou a cabeça, a partir de uma oficina. Do outro lado, a gente vê uma mãe num tapete sensorial. A partir das orientações dos profissionais, ela foi entendendo que, para onde, conforme ela dava o direcionamento da luz, a cor do material refletia, essa criança direcionava o olhar para esse material. Pode passar? Aqui foi um material desenvolvido para ser utilizado em sala de aula, né? Um material pedagógico com a ideia de acessibilidade, que trazia numa demanda de alfabetização de crianças com deficiência, e a gente fez letras, né? O alfabeto, vogais e consoantes, sílabas vazadas, para que elas pudessem ser projetadas e a luz vazasse por elas. A gente também se utilizou da ideia de que cores podiam ser orientadores, né? De vogais, consoantes, números, imagens, para criar esse material. Ele também foi desenvolvido a partir da observação dos professores em sala de aula, trouxeram para esse laboratório novamente aonde estavam as questões de barreira e o que eles viam como possibilidade na construção desse material, e a gente desenvolveu e ele foi validado em sala de aula. Pode passar? E um dos usos que a gente percebeu desse material era não só a ideia de que ele pudesse ser trabalhado como contraste, ampliação, né, da letra, do tamanho, mas que, ao passar da luz, a gente podia dar ritmo a essa fala, a gente dava movimento à leitura. Então, para crianças que precisam
ser apoiadas no seu ritmo de leitura, a velocidade com que a gente passava essa luz, e essa luz ia sendo refletida na parede, ela podia auxiliar a criança a ter um tempo maior para fazer essa leitura. E a gente também percebeu que ela podia ser um jogo, né, uma brincadeira, utilizada por duas crianças, uma dando esse ritmo da leitura e a outra lendo conjuntamente. Pode passar? Então, o que eu trago aqui, né, para a gente refletir? Que conceber essas metodologias processuais e colaborativas de construção de sentido, elas apoiam as interações sociais e também participam de modo ativo e cooperativo em situações que impactam as transformações sociais, seja num ambiente educacional, num ambiente de saúde, numa estimulação dentro de casa, no dia a dia, com as famílias, e que é urgente a gente pensar, a gente está falando aqui de duas disciplinas sendo dadas de modo interdisciplinar, e isso, quem acompanha o processo de educação inclusiva desde o começo, do começo é ótimo, né? Isso já existe há muito tempo, mas assim, quando a gente pensa aqui que a nossa parceria do Observatório Antiga, a gente pensa que é muito urgente que esses saberes de diversas áreas, interdisciplinar e intersetorial, eles se aproximem para o desenvolvimento de metodologias e princípios que fortaleçam a singularidade das crianças com deficiência, no sentido de diminuir não só as barreiras comunicacionais, mas a consolidação dessas práticas que possam ser socialmente inclusivas e equânimes, né? Que a gente, trocando saberes interdisciplinares e saberes de pesquisa e da validação desses materiais no uso não só das práticas profissionais, mas das práticas sociais, possam construir novos saberes, né? A educação inclusiva, em termos históricos, ainda é muito recente. Então, o que a gente precisa é que a gente possa construir novos conceitos a partir dessa prática. Pode passar? Então, são saberes capazes de dialogar com outras disciplinas, são atividades que elas têm que ser pertinentes às temáticas apresentadas, que estabeleçam conceitos, atitudes, conhecimentos, habilidades e atividades, resultando em procedimentos e métodos que propiciem múltiplas experiências exploratórias com processos e materiais diversificados. É nisso que o meu trabalho acredita, e era isso que eu acho que eu posso contribuir com a minha pesquisa, com o meu olhar para a educação inclusiva. Meu maior agradecimento e muito obrigada ao convite. Professora Daniela, mais uma vez, muito obrigada. É uma alegria, né? A gente já sabia que seria uma super aula, né, professora Isadora, quando a gente pensou nessa proposta interdisciplinar, mas hoje a Daniela, né, afeta nossas vivências com tantas possibilidades, né, essas possibilidades de desenvolvimento humano e as suas diferentes linguagens, por meio da abordagem histórico-cultural, né, a quem tanto gostamos, né, Dani? E isso eu gosto demais. Eu primeiro queria também agradecer a presença aqui das professoras Sheila e Carla. Temos outra Marçal aqui hoje. Eu uma vez confundi ela com a minha prima, se chama também Carla Marçal. Não temos nenhuma pergunta, temos muitos elogios no chat e também alguns comentários, né? Eu vou comentar aqui alguns e depois passo para a professora Isadora também poder fazer as suas considerações. Tem o comentário da Sheilinha, né? Ela disse que um mesmo objeto pode assumir múltiplas funções educativas, terapêuticas e sensoriais. Tudo depende da intencionalidade pedagógica e da experiência de quem interage com ele, né?
Isso foi um Ele pouco... resumiu minha aula. Foi um pouco do que Dani tanto nos apresentou hoje. E também tem o da Eliane, que é a nossa aluna, que ao longo aqui, já no decorrer agora da parte final da sua fala, ela falou exatamente para onde a Alice queria ir. Um filme tão antigo, uma fala que ela nunca tinha percebido dessa forma, né? Então é isso. Eu passo então para a Isadora e depois passo para você, Daniela, se você quiser também comentar a respeito da fala delas. Olha, é sempre muito bom ver a Daniela, né, gente? Desde 2016 eu me encantei pelo trabalho dela. E porque é uma relação entre designer, fonoaudiologia, saúde e educação. E como essa experiência intersetorial que a Daniela pontuou tanto na apresentação, ela pode contribuir, sim, para práticas com premissa para uma educação inclusiva de fato. E aí fica evidente essa construção de saberes e espaços e relações com a educação, com a saúde, com o design, entre outros campos. E para a produção de estratégias, ferramentas e metodologias. E é bom pontuar aqui como a gente olha o desenho universal para a aprendizagem ali no decorrer do desenvolvimento de produtos e recursos. E isso é um ponto relevante para a gente pensar o DUA para além da sua gênese, que é internacional, é estadunidense, e pensar nos nossos cenários, que são diversos, diferenciados e desiguais, sim. Então, Daniela, tenha certeza que você vai aparecer mais aqui, e dando já um spoiler aí para os nossos alunos, Daniela também vai ofertar disciplina na licenciatura em Educação Especial, coisa boa já é para ser contada. Então, a gente vai aproveitar muito da Daniela, literalmente, nesse próximo semestre. Daniela, muito obrigada mais uma vez pela rica aula e oportunidade de ouvir você mais uma vez, tá? Chegou mais um comentário aqui, que acredito que muito do que Daniela trouxe e também do que a Isadora já comentou, e acredito que seja também da sua disciplina, Isadora, que é da Lohane. Ela colocou: acho tão legal ver que com tecnologia de baixo custo pode fazer materiais tão ricos para aprendizagem e bonitos, né? E outros, assim, só elogiando mesmo, dizendo que a aula é maravilhosa, obrigada por compartilhar esse tesouro de conhecimentos e ricas experiências. Enfim, e a Lohane também já está comentando que é uma notícia boa, que terá aula com a Daniela, e uma outra aluna disse que pensou que você e a professora Carla fossem irmãs. Daniela, eu passo para você, então, para se você quiser fazer aí as suas considerações. Eu queria, primeiro, agradecer mais uma vez, dizer que é sempre um prazer estar aqui, que eu aprendi muito, 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 muito com vocês ao longo desses anos. Eu considero essa interdisciplinaridade, de fato, a riqueza do trabalho do observatório, da Rural. Eu costumo dizer que quanto mais a gente estuda, mais, como diz a Miriam, a gente aí faz de novo e faz outro pós-doc, e aí a gente é reprovado e vai, né? Que a educação é um campo lindo, incrível. Eu fico muito emocionada e feliz de ver como a Rural está se tornando referência na educação e na acessibilidade. Eu vi que vocês ganharam uma menção, né, como referência na acessibilidade. Eu aprendo muito com a Isadora, com a Mariana, com todas as pessoas do OBE. Outro dia assisti a aula da Sheila, fiquei assim apaixonada. Eu só tenho a agradecer a parceria com vocês e o convite. E enquanto eu tiver potência e energia, essa parceria não acaba, não. Muito obrigada. Então não vai acabar nunca, né? Porque você é uma potência, né? É imortal, como diz. Adoraria. Então, que possamos, né, organizar as nossas práticas como atividades criadoras, né? Que afetam e transformam a nós próprios e aos outros, né? Pensando nesses múltiplos modos de interação na educação especial, como a professora Daniela nos trouxe.
não só na educação especial, como na vida, né? Daniela, mais uma vez, muito obrigada. Aqui já me despeço. Agradeço mais uma vez a participação de todos e todas, dos professores, né, dos estudantes, dos nossos intérpretes, Victoria e Daniel. Muito obrigada mais uma vez. Agradeço também a Fátima, que ficou aqui na transmissão conosco, e passo agora para minha colega Isadora, para que ela possa também fazer aí sua despedida. Bem, educação é uma ação colaborativa, né? Sem vocês aqui, sem o nosso apoio, não se faz educação, não é solo. Mais uma vez, agradecer na audiência de todos, a presença da Daniela, da equipe da Acessibilidade Comunicacional, Fátima também. E, gente, período encerrando. E é isso. Vamos nos preparar, porque o próximo semestre promete, hein? Novas disciplinas e novos professores também estão chegando. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite.